Bom dia. Tá alto? Se tiver, pode falar, que aqui é diplomático. Tá alto? Então abaixa um pouco, por favor. Graça e paz. Deus tem propósito. Amém. Muito bem. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 28. Hoje é domingo do quê? A Páscoa lembra o quê? Vem cá, quem aqui tem algum time que gosta do time? Que tem algum time que torce? Tá. Os Palmeiras também podem levantar a mão. Palmeiras. Aí, muito bem. Muito bem. Você tem seu time de coração, você não tem? Quando o seu time de coração faz um gol, você faz o quê? Gol. 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 É isso? Como é que você faz? Seu time de coração fez um gol. Você faz o quê? O seu Salvador, não só de coração, mas de corpo, alma, espírito, ressuscitou. Nós temos que ter muito mais alegria em falar de Jesus do que do nosso time. Amém? Em fevereiro, quando foi lá o Corinthians jogar contra o Palmeiras, lá na arena, meu filho que é corintiano, o pai também é, nós fomos lá assistir, né? E aí eu falava, meu Deus, olha só, todo mundo aqui vibrando, olha a emoção, debaixo de chuva, choveu que só lá, vocês se lembram desse jogo, não? Choveu que só, eu lá com capa, realizando o sonho do meu filho, no dia do aniversário dele, ele queria assistir o jogo do Corinthians. Eu falei, e aquele povo debaixo de chuva vibrando. E nós, muitas vezes aqui dentro, protegidos da chuva. O nosso Senhor ressuscitou, Ele nos ama, Ele nos salvou, e nós não vibramos na presença dEle. Então, hoje é o domingo da ressurreição. Se é o domingo da ressurreição, é o domingo de alegria, porque a morte não pôde deter o nosso Senhor e Salvador, amém? Então se alegre com isso, Ele ressuscitou, Ele vive, Ele reina para sempre. Dê aplausos a Jesus, é para Ele, não é para pregador nenhum, é para Ele. Ele é digno de louvor. Amém? Então abra lá Mateus capítulo 28. Aliás, o segundo cântico tem tudo a ver com a mensagem. Mateus capítulo 28. A ressurreição. Versículo 1. Depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Pensei que você ia falar que era segunda. Segunda já diz o nome, segunda, né? Primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por esta manhã. Queremos te louvar, ó Deus, por cada vida que aqui está. Queremos te louvar pela tua presença santa neste lugar. Nós não estamos aqui, ó Deus, por ninguém a não ser por ti. Todos nós viemos por tua causa. Foi a tua morte, Jesus, lá na cruz, que nos atraiu. Como o Senhor mesmo disse, quando fosse erguido, atrairia a ti muitos. E nós fomos atraídos, ó Deus, por causa da cruz. E é por isso que estamos aqui, Senhor, na tua presença. E hoje, no primeiro dia da semana, o domingo da ressurreição, nos unimos, ó Deus, para celebrarmos, não a Páscoa mundana, não, Senhor, o momento comercial, não
não uma venda de chocolates, de ovos, ou falar de coelhos. Nós estamos aqui, ó Deus, para celebrar a verdadeira Páscoa. Cristo, que nos livrou da morte, fez a morte eterna passar a largo, e nós não seremos tocados pela morte eterna. Tu, Senhor, fizestes o sacrifício por nós. É por este motivo que estamos nesta manhã aqui. Agora, Espírito Santo, fale conosco. Por isso submeto todo o Espírito ao senhorio de Jesus Cristo, Senhor, para que somente o Espírito Santo de Deus fale neste lugar. Qualquer outro espírito que não procede de Deus, se cale, caia por terra, saia em nome do Senhor Jesus. Pai, se não for para falar a Tua palavra como ela é, mata-me nesse altar, mas não permita que eu abra a boca. Mas for, ó Deus, para falar a Tua palavra pura, simples, verdadeira, completa, eficaz, como ela é, encha-me com o Teu Santo Espírito, dá-me unção para pregar, para ensinar, para curar, para libertar, e que o Teu nome venha a ser glorificado. Pai, queremos que cada um que aqui está, Senhor, venha regozijar-se diante de Ti, não, Senhor, como um dia qualquer, mas o dia que celebramos a maior das vitórias que a humanidade poderia ter. Pai, em nome do Senhor Jesus nós oramos e já Te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Se tiver quente para você, peça para ligar o ventilador ao redor, tá bom? Bom, a semana de Jesus, que antecedeu a ressurreição, não foi fácil. As pessoas dizem, antes de melhorar, o quê? Piora. A semana de Jesus começou atarefada. No domingo anterior, ele havia entrado triunfalmente em Jerusalém, e é conhecido como o Domingo de Ramos. Lá no nosso Instagram do STBM, do nosso seminário teológico, eu fiz postagens dia após dia sobre o que aconteceu em cada um dos dias. Se você quiser saber detalhadamente o que aconteceu em cada um dos dias, com os versículos, e o que aconteceu em cada um dos dias da semana, desde o domingo passado até hoje, no tocante às escrituras sobre a morte e ressurreição de Jesus, vai lá, entre no Instagram do STBM, está ali, ó, lá no cantinho, ali é só você entrar, e você vai ter um estudo completo do que aconteceu durante a semana. Mas eu quero falar sobre a quinta-feira à noite. A quinta-feira em que ele celebra com os discípulos. Em que ele se reúne à mesa com os discípulos. Em que ele então abre o coração aos discípulos. E ele dá uma oportunidade de remissão a Judas. Ele não falou, Judas, você agora precisa cumprir o que foi designado para ser feito. Ele fala, o traidor, aquele que irá me trair, comerá pão comigo, molha o pão comigo na mesa. Ele dá a oportunidade. Olha para alguém que está ao seu lado e diga, Deus sempre nos dá a oportunidade de arrependimento. Ele nos dá a oportunidade de tomarmos uma decisão. Prosseguir no mal ou excluir o mal e fazer o que é bom. Judas preferiu prosseguir. O preço já havia sido acertado na quarta-feira, 30 moedas, já estava tudo combinado, então vendeu Jesus, a semelhança de José, que foi vendido no Egito por 30 moedas. Então a negociação foi feita às escuras. As pessoas que querem nos causar o mal, elas vão negociar às escuras. Você não vai ver. O senhor fala, mas como? Você não verá. As pessoas negociam alguma coisa contra nós às escuras, no momento que você não está presente, no momento que você não imagina, com as pessoas que você jamais imaginaria. Então não seria diferente com Jesus. Jesus, ele foi negociado, a entrega de Jesus. Jesus vai à mesa, ainda dá a
oportunidade, mas Judas se levanta e vai fazer o que tinha que ser feito. Os discípulos permanecem. E ele fala: vamos para o monte que ele estava acostumado a orar, o local de oração. Ele tinha um lugar certo para orar e ele não negociava isso. Será que nós temos um lugar certo, com hora certa para orar e não negociamos? Ou, hoje não deu, amanhã ora. Ele não negociava o tempo dele com o Pai. Os discípulos vão com ele. E já era sabido, Judas sabia que naquela noite eles iriam se reunir, iam até o Getsemane, o jardim, e algo poderoso. O jardim tem a ver com aquilo que era o jardim do Éden, a mesma, como se fosse uma variante do que é o Éden. Então ele volta ao Éden, em um sentido figurado, para restaurar a humanidade. E ali começa a sua via crucis. Jesus, então, recebe um beijo de alguém que deveria ser um amigo. Não foi Pedro que beijou Jesus, aquele homem broto, não. Pedro, ele era alguém tempestivo, mas ele era sincero, ele não era falso. Cuidado com os de palavra branda, os que só te elogiam, esses que são o problema. Aqueles que são caladinhos, muito educadinho. Judas tinha uma educação fantástica, vocês não têm ideia, por isso que ele foi escolhido para ser o administrador no grupo. Talvez ele fosse o mais culto entre os discípulos. Então, não era o fato de ser culto, comedido, educado. E ele vai lá e dá o beijo da morte. Chegou um momento, e eu quero que vocês entendam algo. Os discípulos de Jesus andavam tanto com Jesus, que já estavam se assemelhando a Ele. Era necessário alguma coisa para identificar quem era Jesus. Os soldados já sabiam que era Jesus, Jesus passou em tantos lugares. O chefe da guarda romana sabia que era Jesus. O sinédrio sabia quem era Jesus. Mas eles precisavam de uma identificação, porque os discípulos já estavam andando tanto com Jesus, que já estavam se assemelhando a Ele. Eu te faço uma pergunta. Você tem andado tanto com Jesus que você se assemelha a Ele? As pessoas, quando vão falar com você, falam: eu vejo Jesus em você. Então, Judas teve que dar o beijo para identificar aquele quem eu der o beijo. Este é Jesus. Em uma outra narrativa, mostra Jesus sendo indagado. Quem é? Ele diz: eu sou. João narra. E todos, quando ouvem eu sou, caem para trás, com a expressão, aquela mesma que Moisés havia recebido no dia de seu chamado. Estava ali um cenário pronto. Só que Jesus conhecia cada um deles, o coração de cada um, as atitudes de cada um, os temores, os medos, as limitações, assim como Ele conhece a nossa. Ele sabe que eu e você somos limitados. Ele sabe que eu e você carecemos de segurança, de proteção, de guarda, de apoio, de alguém para nos direcionar. Os discípulos
naquele momento, sabiam que iriam fugir. Jesus falou que ele ficaria sozinho. Ainda deu alerta ao tempestivo Pedro: você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. Eu brinco porque eu moro ali na uma entrada da rua Cantagalo, e eu até falava ontem para alguns pastores, é a rua onde Pedro não entraria. Por quê? Porque se lembraria de seu pecado, onde o galo cantou, né? Essas piadinhas sem graça. Bom, é que eu vi alguém dormindo, falei, deixa eu contar alguma coisa para dar uma, né? Quando os discípulos viram que Jesus de fato foi preso, inicialmente houve uma ação de coragem de Pedro. Qual foi a ação de coragem de Pedro? Ele vai lá, ele tenta defender Jesus, ele vai com a espada que ele tinha, ele corta a orelha de um soldado, Jesus pega a orelhinha, coloca de volta no lugar, fala, não preciso de nada disso, se eu quisesse eu pediria ao Pai, viria aqui 12 legiões de anjos, pronto, resolveria. Jesus se entrega. Eu quero que você entenda bem algo aqui. Jesus se entregou. Amém? Olha para alguém e fala, Jesus se entregou. Ninguém tinha poder para prender Jesus. Você acha que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, não tinha poder suficiente para fazer com que todos fossem aniquilados ali? Aquele que expulsou uma legião de demônios, 6.000 demônios de uma só vez, um demônio que fazia com que um homem quebrasse correntes, se lançasse no fogo, na água, e não acontecia nada, as pessoas tinham medo, ele foi lá e expulsou esses demônios. Você acha que ele ia ter medo de seres humanos comuns? Você acha que quando Jesus foi levado para a prisão, e isso eu ouvi o pastor Jordan Morris, lá em Brasília, quando nós estávamos juntos, ele falava algo que eu achei fantástico, e nós até comentávamos depois. Ele falou, Jesus, lá naquela pedra amarrada, no tronco amarrado, e tomando chicotada, ele fez aquilo porque ele quis. Acha que ele não foi isso? O piloto estava lá. Você acha que ele não tinha poder de se erguer ali? Ou só fazer assim? Era pior do que guerra civil. Ele poderia. Ele se entregou. Entenda aqui algo. Jesus não é o coitadinho. Ele sofreu aquilo que eu e você iríamos sofrer. Ele pagou o preço em nosso lugar, não porque ele era incapaz de se libertar, porque ele estava dependendo de que alguma coisa acontecesse, e ele estava ali, sem amparo nenhum, não. Quando ele expressa na cruz, Eloi, Eloi, lama sabatani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não estava expressando apenas dele, ele estava falando, agora a humanidade estava desamparada por causa do pecado, mas ali o Pai estava presente, quando ele disse, está consumado, acabou a força, o poder do pecado sobre a humanidade, Satanás perdeu naquele momento. Só que ele poderia ter feito de uma maneira espetacular, poderia. Mas qual seria a narrativa? Já que em Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não ficaria um ser humano vivo. Se Jesus expressasse todo o seu poder contra todo tipo de maldade e pecado no mundo, não ficaria um ser humano vivo. Isso é tão claro que na época lá do deserto, um dos momentos em que o povo irritou a Deus, 250.000 pessoas morrem. Então, fique claro, que se Jesus quisesse, os soldados seriam transformados em pó ali diante de todos. Se ele estivesse ali somente como Deus, ninguém tocaria nele. Não haveria quem comportasse, quem suportasse, melhor falando, a glória dele. Não haveria quem resistisse.
Então foi necessário ele se fazer homem, ser humano, e passar pelas mesmas necessidades que nós. Ele quis assim, porque ele quis provar para mim e para você que neste corpo é possível sim vencer o pecado, Satanás e o mundo por meio dele. Então ele passa pelas nossas necessidades. E ele conheceu as nossas dores, e as dores dele, ele passou. Mas uma outra situação acontece enquanto ele está sofrendo. Há um sentimento de desamparo dos discípulos. Espera aí, a nossa esperança foi embora. Aquele que seria o nosso rei foi embora. Ele vai para a cruz, na cruz ele morre, ele diz está consumado. Há o terremoto, a Bíblia narra que houve um terremoto, tanto no momento da morte, quanto depois na ressurreição. Na ressurreição, mais de 500 pessoas ressuscitaram junto com Jesus. A Bíblia narra. Algo poderoso aconteceu, os túmulos se abriram. Imagina a cena, cemitério da Vila Formosa. Já foi suficiente. Jesus, ele está morto, e aqueles dias, aquelas horas foram agonizantes. Ele morre às 3 horas da tarde da sexta. Ele é levado para ser sepultado. O único dia que de fato ele descansa é o sábado. No domingo, pela manhã, já no início do primeiro dia, ou seja, assim que o sol se põe no domingo, ao amanhecer do domingo, ele ressuscita. A contagem de horas aproximada dá 39 horas, entre o momento da declaração do óbito até a ressurreição. Fala-se 3 dias por causa da contagem judaica. Bom, quando as Marias, que souberam o que era ser perdoada, que sabiam qual era o peso do pecado que estava sobre elas, e o anseio de ver o Mestre, porque Jesus não teve tratamento algum, o que é comum, tanto para judeus como para árabes. O que é comum é o tratamento do corpo. Lava-se o corpo, perfuma-se o corpo, depois passa-se os lenços, e então a pessoa é sepultada. No caso de Jesus, ele foi direto. As Marias estavam na esperança de que pudessem perfumar o corpo de Jesus. Mas algo aconteceu. Vem aqui o coral, aqui em cima. Vem aqui novamente, vem. Vamos entrar nesse trecho do louvor. Vocês entenderam? Tá fácil, né? Eu já dei a deixa. Eu não combinei nada com eles, estou pegando eles de surpresa. É aquele cântico. Mas ao terceiro dia, as Marias vão lá. E elas encontram algo diferente. Elas encontram um movimento diferente. Elas percebem que o sepulcro já não era o mesmo. Vamos ler novamente o texto? Capítulo 28, versículos 1 e 2. Depois do sábado, ou seja, que é o domingo, primeiro dia da semana, Maria, a Madalena, e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Segundo alguns historiadores, Charles Spurgeon
chega a narrar que aquela pedra tinha cerca de 2,5 toneladas. Levinha, né? Um dedinho, né? Para um anjo, sim. Ele remove a pedra e ele se assenta. Mas, estão prontos aí? Pode começar? Mas ao terceiro dia, cadê? Chegou Maria, não é isso? Vamos lá. E no terceiro dia, fique em pé. A pedra do sepulcro. É aquele momento que é narrado aquele grande gol. E lá chegou Maria, mas o corpo ela não encontrou. Um anjo lhe falou que ele não estava lá entre os mortos, não devia procurar. Viu o jardineiro e perguntou: Onde está o meu Senhor? Ele olhou nos seus olhos e pelo nome ele a chamou. Ela reconheceu a voz do Mestre. Rabboni, meu Jesus ressuscitou. Hoje eu sou livre para amar. Ele ressuscitou. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus e ver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Ele vive, Ele reina, ressuscitou. Deu o prato de é vitória. vencedor. Está sentado Sobre o trono, só ele é digno de todo louvor, de todo louvor. Hoje eu sou livre para amar a Deus e ver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Vamos declarar: Ele vive, Ele vive. Ele reina,
Aguenta um pouquinho, que eu vou agora para a segunda parte da mensagem. Versículo 3. O seu aspecto, o aspecto do anjo, era como relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: não tenham medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressuscitou, como havia dito. Vinde, veja o lugar onde jazia. Agora ide imediatamente e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dentre os mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, dali o vereis. Ora, eu vô-lo tenho dito. Saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. De repente Jesus sai ao encontro delas, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, e lá me verão. Aquelas mulheres não foram os homens, olha só, não foram os homens os primeiros a terem a alegria de ver a ressurreição. O privilégio foi totalmente feminino. E foram as Marias, porque também, aliás, qual era o nome da mãe de Jesus? Sabe o que significa Maria? Maria é uma variante grega do termo hebraico Mara, que significa amargura. As amarguras foram até o sepulcro. Os corações amargurados precisam ir até o sepulcro. Precisam ter uma notícia alegre. Só tem um jeito de vencer a amargura: com a alegria. Então as Marias, as amarguras, foram ao sepulcro. E lá o anjo fala: ele não está mais aqui. Eu sei que vocês procuram Jesus, mas ele ressuscitou. Vão no caminho da Galiléia, avisem aos outros discípulos. E elas estão na obediência. Agora a amargura ficou no sepulcro. Onde ficou a amargura? E as Marias começam a ir agora com uma notícia de alegria. Havia no coração delas grande temor e grande alegria. Na hora que elas estão indo, elas encontram o Salvador no caminho. Melhor, o Salvador as encontra no caminho. Fique em pé de novo. Comece a sair do seu sepulcro. Comece a sair da sua amargura. Comece a sair de onde você está. Literalmente. Não estou falando no sentido figurado, não. Comece a sair de onde você está aí. Literalmente. Como as Marias estavam fazendo. Indo para contar aos outros sobre a ressurreição. Comece a sair. Saia do seu lugar, não fique parado aí não. Faça algo profético agora. Saia das suas amarguras, saia. As amarguras representam as tristezas, as frustrações, as perdas, os danos, os medos, a insegurança. Representa tudo aquilo que não é bom. Tudo aquilo que não é bom gera amargura em nós. Quantas amarguras você carrega aí? Amargura de não ter um pai, de não ter uma mãe, de não ter um amigo, de não ter um irmão, de não ter um casamento, de não ter uma família, de ter perdido alguém que ama, amargura de não ter tido uma vida bem sucedida, amargura de lutar e não conseguir vencer,
Saia do seu lugar. Você tem amargura, todos nós carregamos alguma amargura. Comece a sair como Maria saiu. Só que ela saiu com dois sentimentos: o temor e a grande alegria. Então já comece a sorrir. Comece a sorrir para o encontro com Jesus. Comece a sorrir, vai vindo como se você tivesse ido para a Galileia. Vai vindo. E deixa Jesus encontrar você agora aqui. E ouça Jesus falando com você estas palavras: eu saúdo você. Não tenha medo. Vão contar aos seus irmãos. Se dirijam para a Galileia. Vocês me verão lá. É hora de ver Jesus. É hora de sentir o Jesus ressuscitado. O Jesus ressurreto. O Jesus que não fez promessas políticas e que não cumpriu, não. O Jesus que disse que ele morreria, ressuscitaria e ressuscitou. O Jesus que disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Jesus que olhou para Jerusalém e chorou. O Jesus que olhou para o amigo morto Lázaro e chorou. O Jesus que olhou para um povo desgarrado e chorou. O Jesus que demonstrava sentimentos. Esse era Jesus. Ele não tinha receio de chorar em público. Homem, eu posso te garantir, não havia mais macho do que ele. E nem há. Não havia ser mais másculo do que ele, não há. Não havia alguém com a identidade mais afirmada do que a dele, não há. Mas ele não tinha receio de chorar em público. 3 vezes a Bíblia narra o choro. Tudo antes dele morrer. E agora ele encontra os discípulos. Ele vai até a sala onde os discípulos estavam reunidos. Ele sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Amém? Ninguém conversando agora, por favor. Amém? É agora a hora de ministração. Se você quer conversar, pode ir para fora. É a hora do seu encontro com Jesus. Jesus está na sala. Ele atravessa a porta, as paredes e diz: paz seja convosco. Ele dá algumas declarações. Ele fala: fica em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Depois, em Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Ele assunta aos céus, depois de 40 dias na terra, ele assunta aos céus, ele sobe aos céus, e os anjos declaram: que vos estáis olhando, varões galileus, da mesma forma que o vistes subir, ele voltará. Nós estamos preparando uma igreja para esse encontro. Ele está voltando. Ah, como eu gostaria que fosse agora. Ele está voltando. Então os nossos medos, as nossas inseguranças, nós podemos pôr nas mãos dele. Nós precisamos crer que ele está no controle. Então, se ele ressuscitou e mudou a sua história e trouxe alegria, você não pode mais ser um crente carrancudo, infeliz, miserável. Você precisa aprender a celebrar. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade de celebrar porque estamos atentos a outras coisas, a não ser a voz de Deus.
Então Ele ressuscitou. E nós vamos celebrar com Ele agora essa ressurreição mais alegremente. Amém? Mas primeiro eu quero fazer uma oração com você, onde você vai entregar a sua amargura, que nem chocolate consegue tirar. Muitas pessoas curam, de certa forma, por algum tempo, a amargura, comendo um chocolate ou sorvete, não é isso? Então, isso é momentâneo. Mas a alegria que Ele nos dá é a alegria que jorra para a nossa salvação. É o que Ele disse lá em João capítulo 4 para aquela mulher samaritana. As fontes inesgotáveis de vida. E você vai agora falar com Deus sobre a sua amargura. É para Deus, amém? Que você vai falar. Não é para a pessoa que está ao seu lado. E se a pessoa que está ao seu lado não pode te ouvir, então ou ore silenciosamente ou saia de perto. Mas eu quero que você fale com Ele e entregue qualquer coisa que não tenha a ver com a felicidade de servir a Deus. Alegria é felicidade completa. E Ele está em nós até que a nossa felicidade seja completa. Feche os olhos. Pai, nós nos reunimos, Senhor, agora. Saímos do nosso lugar como aquelas Marias que foram na Tua direção, que foram na voz da obediência, que não pararam, mas prosseguiram até que chegaram ao Teu encontro. Senhor, o Senhor as cumprimenta, elas se lançam aos Teus pés e começam a Te adorar. Senhor, eu fico imaginando aquele sentimento de alegria. A esperança não havia morrido, a vida não havia morrido. Tu havias dito que Tu és o caminho, a verdade e a vida. E para eles, ó Deus, aquela frase estava preocupante, porque o Senhor estava morto. Eles estavam perdidos em um caminho. E eles não tinham, Senhor, a certeza de que a Tua palavra era a verdade. Mas a verdade veio, o Senhor ressuscitou. A vida veio porque eles viram a Ti ressurreto. E eles entenderam que de fato Tu és o caminho ao Pai. Então elas se prostram e elas Te adoram e choram, como era comum fazer aos Teus pés. No sentido real de adoração, de veneração, de reconhecimento, elas se alegram. E o Senhor diz: não tenham medo. Senhor, quantos medos permeiam o nosso coração. Medo do que está acontecendo em nossa nação, medo do que está acontecendo no mundo. Quantas más notícias foram ouvidas esta semana em nossa nação. Muitos, ó Deus, estão com medo, mas o Senhor ressuscitou. O Senhor não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Uma vez dizendo, o Senhor cumpre. O Senhor cumpriu. E a Tua palavra diz, ó Deus, que da mesma maneira como o Senhor subiu, o Senhor voltará. E nós, Senhor, estamos aqui, aguardando a Tua volta. Mas enquanto o Senhor não vem, nós estamos caminhando, Senhor. Caminhando na ressurreição, caminhando na lavagem pela palavra, caminhando na lavagem pelo Espírito Santo,
caminhando na lavagem pelo teu sangue, caminhando, Senhor, diante de ti, um dia após o outro, até que o Senhor venha. E nós não queremos ficar. Sabe, Senhor, uma pessoa disse ontem, parece que Jesus veio e ficamos, diante de tantos acontecimentos no mundo. Mas o Senhor ainda não veio. Sim, o Senhor veio a primeira vez. O Senhor morreu, ressuscitou e subiu. Mas o Senhor ainda voltará. E o Senhor está dando tempo, Senhor, àqueles que precisam ser salvos se achegarem a Ti. Porque o Senhor não quer perder nenhum. O Senhor sofreu a dor da morte e do pecado em nosso lugar, para que por meio da sua morte nós tivéssemos vida. Por isso, Senhor, agora que cada um que se achega a Ti, cada um que aqui está, receba vida, 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 vida. Então, Senhor, que sejam restaurados agora. Que sejam restaurados agora da amargura da vida, das dores, das frustrações, das perdas, da insegurança, da falta de sucesso, da falta de recursos, da falta de saúde, da falta disso ou daquilo, todas as coisas que geram amarguras pequenas ou grandes. Que agora, Senhor, como aquelas Marias deixaram a amargura no sepulcro, cada um que aqui está, Senhor, deixa para trás as amarguras, deixa no sepulcro. E nos reunimos diante de Ti, Senhor, agora para celebrar aquele que ressuscitou, celebrar aquele que vive e reina. Porque, Senhor, a grande alegria está nisto, que se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos. E se Ele vive, nós também vivemos. E se Ele reina, nós reinamos com Ele. E nós um dia nos assentaremos ao seu lado e reinaremos para sempre com Ele. Oh, bendito seja o Teu nome, Senhor. Por isso, Pai, nós vamos celebrar agora, diante de Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E você vai agora espantar essa amargura, e você vai celebrar a vida, celebrar a Cristo. Amém? Só que alegremente, abre um sorriso aí, segura a dentadura, vai lá. Festejando, abrace alguém, alegre-se com alguém.
vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou o Senhor. Agora mais rápido. Celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, hoje vive para sempre. Vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou, vamos celebrar, vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor, ressuscitou o Senhor, ressuscitou o Senhor. Amém? Só para finalizar, aquele grito de gol. Só que você não vai falar gol, você vai falar ressuscitou. Tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3 e... ressuscitou! Aleluia! Louvado seja Deus! Tu ressuscitasses e nós ressuscitamos contigo. Louvado seja Deus! Aleluia!